estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda e depois de ter tido a interessante experiência em ler Coração Partido, da autora Emília Rombesso, chegou a vez de conversar com a autora para entender um pouco do seu processo para escrever os seus livros, os futuros projetos de Emília e, claro, não podia faltar a minha grande dúvida: se a personagem Emília do livro Coração Partido era a autora. Então, na verdade, a Emília da história sou eu mesma, né? Aí a criança já é a imaginação de cada um, quem essa criança possa ser. Mas as duas estão envolvidas nesse processo de autoconhecimento. Algumas pessoas que já trilham esse caminho de autoconhecimento entendem mais ou menos o que aconteceu ali pelo processo psicológico e até terapêutico, né? Mas algumas pessoas não entendem nada. Mas a personagem principal sou eu mesma. E algumas outras pessoas que aprofundam ainda mais o processo de autoconhecimento me perguntam como que foi essa manifestação, se foi um sonho, se foi uma ilusão, se aconteceu de verdade, o que aconteceu, entendeu? Mas sou eu mesma. Então, eu sou Emília Souza, eu sou a autora do Coração Partido, né? Tenho 42 anos, tenho um outro livro que chama Quem é Você, que vai para uma segunda edição agora, e tô lançando um outro livro também, que é um livro infantil, um pouquinho para adultos, que vai estar pro ano que vem. Também tenho alguns quadros, moro em Porto Seguro e tô nessa jornada aí de autoconhecimento há um tempinho já. A autora falou um pouco sobre como começou a escrever, né? Essa descoberta da escrita na sua vida. Escrever é uma coisa que eu sempre tive comigo aí desde a infância. Sempre escrevi textos, diários, poesias. Sempre gostei de redação na escola, literatura e sempre gostei muito de ler. Mas esses livros mais compactos e, estruturados, né, como uma história, foi em 2015. Porém, poesia, eu sempre tive bastante poesia. Eu tenho algumas poesias não publicadas, mas eu tenho bastante poesias. Continuando a nossa conversa, a autora Emília também explicou um pouco sobre as suas obras e o começo da sua jornada como autora. A primeira dessas foi o Quem é Você. Na verdade, não foi tão difícil, foi pelo Clube dos Autores, que já estava com aquele começo do independente, mas depois eu quis fazer uma publicação como editora, uma coisa mais interessante, que veio o Coração Partido. Eu escrevi ele em 2015, mas o lançamento dele foi em 2022, foi o ano passado ou no começo desse ano. Então é uma história que já estava na gaveta há algum tempo, né? E foi publicada agora. Os dois foram feitos basicamente ao mesmo tempo, só que o lançamento foram em épocas diferentes, né? Eu acredito que as publicações não são muito fáceis no Brasil, porque a gente não tem muitos recursos, né? Então a gente está sempre vendo alternativas ou acaba sendo muito caro também. Então a gente não tem muito apoio de editoras. É um pouquinho difícil, sim. Mas de maneira independente, você acaba tendo seu livro material e físico e trabalha com a sua própria divulgação. Então, todos os meus livros têm uma pitada de filosofia, todos têm essa questão do questionamento e eu sempre tento colocar numa versão da fantasia, né? Mas os questionamentos, a questão do autoconhecimento, o encontro, sempre tem essas pitadas neles. Daqui para frente, como eu tenho alguns leitores pedindo que eu explique o processo, né, pelo qual o livro saiu, o que aconteceu, o porquê eu deixei por que eu deixei São Paulo, como que veio esses questionamentos, quais são as respostas, e talvez eu comece a fazer algumas lives no meu Instagram para responder essas perguntas, que esses livros geram essas perguntas que acabam ficando sem resposta de mim mesma, até porque é um processo de autoconhecimento. E os livros estão disponíveis na Amazon e na própria editora Viseu. Publicar
publicar nunca é algo simples e fácil, assim como o que vem depois, com a divulgação do nosso trabalho, do nosso livro, que a gente se dedicou tanto, né, para escrever. A autora Emília, então, falou um pouco sobre isso e o desafio que acaba sendo a parte, né, de divulgação, do marketing da sua história, das suas histórias no caso dela. Sim, com certeza a divulgação é um desafio e a gente tem que escolher também os perfis mais corretos, os caminhos mais certos que tem a ver com o nosso perfil de obra também para fazer essa divulgação, até porque uma obra nunca é gostada por todos, né? Então existe um perfil, um público e é um processo bem difícil essa questão de divulgar. No Brasil, infelizmente, a gente não pode pensar em viver assim de cara de uma obra que a gente faça, né? A gente tem que ter um outro tipo de bagagem para ir nesse caminho. Mas eu acredito que escritores, eles gostam de ter a sua obra pronta para passar a mensagem, né? A mensagem da escrita ou diversas mensagens. Eu acho que a intenção do escritor é passar alguma mensagem. Acaba que a gente tem que fazer a arte pela arte, né? Senão a gente acaba caindo num outro caminho, que é fazer a arte por uma questão financeira. Então a gente acaba se dividindo um pouco, né? E acaba escrevendo também o que está na moda. Então a gente tem que escrever o que quer e partir para esse caminho que é um pouco difícil do marketing e da divulgação, com certeza. Mas não deixar de escrever o que quer escrever. Gênero também foi um assunto que surgiu e a autora falou a respeito disso e do que gostaria de publicar também em um futuro próximo. O que eu gosto bastante de escrever é esse gênero de fantasia, né, com alguns arquétipos, e tenho pretensão de escrever um livro, não posso dizer que seria didático, mas um caminho de autoconhecimento. O processo de escrita é sempre algo interessante de saber a respeito dos autores, afinal, cada um tem as suas diferenças, não apenas sobre o que eles escrevem, mas também da maneira, né, que eles fazem isso. E a Emília falou um pouco sobre isso também. Então, esses 3 livros em especial que já foram feitos, eu não tive um processo de escrita, é um processo de expurgação, na verdade, né? Por isso que eu coloco que foi um processo meio terapêutico. Então foi um processo de expurgação, não houve um processo de escrita pensado. A partir de agora eu estou começando a tentar organizar para ter um processo, mas esse processo tem que ser criativo, né? E o processo criativo individual, ele vem de você fazer um processo anterior, né? Para buscar essa criatividade que vai além. Então é um processo diferente. Então eu faço muita meditação, eu deixo as minhas ideias sempre muito livres para eu poder criar de uma maneira, de um contexto extremamente libertário, onde eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem de base nenhuma para partir. Né? Então não vem de um esqueleto, de um formato, de nada. Eu deixo extremamente livre. E aí, automaticamente, depois que você começa, as ideias acabam vindo. Mas eu tenho basicamente ideias a todos os momentos. Eu não tenho muito tempo para escrever, porque tenho meu trabalho, eu faço uma série de coisas, mas é um processo bem livre de criatividade. Como eu sou uma pessoa que gosta de escrever poesia, a poesia, eu acho que ela vem de um sistema bem livre também, né? Da criação de palavras, ideias. Claro que em todo o nosso contexto literário a gente tem regras, contextos, parágrafos, estrofes e um monte de coisas, e rimas. Eu acabo não seguindo, eu acabo indo da criatividade, da liberdade para a criação, né? Quase encerrando a nossa conversa, foi a vez da autora falar sobre os seus projetos, o que podemos esperar de livros novos mais para frente.
Então, eu tenho um próximo livro que é basicamente a continuação, vai ser a continuação do Coração Partido. É colocar um pouquinho do que pode ser feito para a gente mudar a nossa própria vida, como que foi esse processo, falar um pouquinho de futuro, materialização. Então vai ser basicamente uma certa continuação. E um outro, mas esse daí eu não tenho prazo nenhum, que é colocar todo o processo do autoconhecimento, do processo alquímico, da busca da espiritualidade, mas vai ser uma escrita diferente. Mas esse eu não tenho prazo, não dá para falar muito sobre ele. Mas esse do próximo, que seria quase a continuação do Coração Partido, já tem alguma coisinha aí, está indo nesse caminho. Encerrando nossa conversa, a autora deixou algumas indicações de leituras. Então, dica de leitura que eu dou, assim, básica: Pequeno Príncipe, Richard Bach, Alice no País das Maravilhas, que eu acho fantástico. E acho que a gente tem que ter muita base também dentro da filosofia, Sócrates, Platão. Eu gosto muito dos místicos, né? Blavatsky. A própria Bíblia eu acho que é fantástica, Kardecismo, Evangelho, Vedas, acho que é bastante coisa. É o que a pessoa gosta de ler também, né? Os mais fantasias e um pouquinho das didáticas filosóficas também. Bom, você pode ler Camões também, poesia, que é fantástico, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, que é música e poesia, tem bastante coisa bacana. Para finalizar, espero que as pessoas não fiquem longe da arte, né? Que a arte nos dê uma resposta aí para tudo, porque é através dela que provavelmente a gente se aproxima das melhores coisas que tem. Que não parem de ler, não parem de escrever e não percam contato com a essência que a gente é. E este foi então mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu estive conversando com a autora Emília Rombesso, autora de Coração Partido, que inclusive tem resenha disponível lá no meu Instagram, que é o Pensando Alto 19. Para quem quiser saber mais sobre a autora também, eu vou deixar os links tanto para o perfil dela nas redes sociais quanto para os livros disponíveis para compra aqui na descrição. Até o próximo episódio!